Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia agora com o programa Espaço Empresa. Esta semana debatemos a temática a importância da qualidade, inspeções, fiscalização e certificação como garantia de confiança. Connosco em estúdio temos o convidado Paulo Prata Santos, é vice-presidente da Associação Empresarial da Feira. Paulo, antes de mais, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Obrigada pela presença. Boa tarde. Paulo, já vamos entrar sobre nesta temática da qualidade, perceber o que é a qualidade, também como é que as empresas têm vindo a apostar neste setor, quais os critérios e passos a seguir, mas vamos conhecer um bocadinho também o percurso do Paulo. Como é que surge a sua ligação à Associação Empresarial da Feira? Bem, isto é assim, eu não sou da Feira, já estou cá a viver há muitos anos, desde 2002, mais ou menos. As minhas filhas são feirenses, vivem cá, e eu conheço o Alfés Pereira, que é o presidente da AEF, já há bastantes anos. Ou seja, foi logo uma das primeiras pessoas que eu conheci quando vim para aqui para a feira, até porque tivemos alguns projetos em conjunto e há coisa de 4 anos atrás, Sim. Ele veio ter comigo e desafiou-me para fazer parte da Associação Empresarial, uma vez sabendo que eu também era empresário e que também tinha alguma... Ou seja, era uma das pessoas que mais apostava e que puxava pelo setor empresarial aqui na feira. Fez-me esse convite, o qual eu aceitei, e ainda bem que o fiz, porque acho que correu bem, está a correr bem e há de continuar a correr bem. Portanto, acho que foi uma aposta ganha da minha parte. Tem sido um bom desafio para si ser vice-presidente? Tem sido um bom desafio. Claro que nós trabalhar com o Alfés Pereira é sempre desafiante a todos os níveis, mas eu acho que sim, acho que a Associação Empresarial, que há uns anos atrás, se calhar, estava meia desaparecida, ressuscitou, tem andado no meio das empresas, tem feito trabalho com as empresas, é vista pelos seus pares como uma instituição válida e, portanto, acho que sim, acho que todos, não só eu nem o Alfés, mas toda a estrutura da Associação Empresarial da Feira, desde os órgãos sociais aos próprios funcionários que nós lá temos, que são espetaculares, portanto, acho que sim, acho que tem sido uma equipa vencedora. Sim, nota-se muito dinamismo, muitas atividades e muitos eventos também sempre no calendário. Isso também é desafiante para quem trabalha neles, não é? Sim, é desafiante porque isto é assim, parar é morrer, não é? E aqui a Associação Empresarial tem esse lema, que é: nós não podemos parar, devemos estar em constante movimento. Para isso, não é só, mas uma das atividades que nós tentamos proporcionar é fazer determinado tipo de feiras, determinado tipo de eventos, como é o caso da Moda Feira, que vai surgir agora no próximo fim de semana, desde que convido desde já toda a gente, que vai ser ali em frente à Câmara Municipal, no próximo sábado, às 9h30 da noite. Vai ser o Moda Feira onde teremos a maior participação de lojas da feira, portanto, comerciantes da feira. Portanto, são todos bem-vindos e de certeza que vão gostar, que é um bom evento. Temos também a Motorfeira, que já é tradição aqui na feira, a Habita Feira, que foi um projeto lançado por esta direção. O Mercafeira, que é feito 3 em 3 meses, que pela primeira vez agora vai ser realizado fora do Europarque, mas aqui numa freguesia mais do interior. Portanto, nós constantemente estamos em movimento e estamos a fazer trabalho. Temos alguns projetos também, como é o caso dos bairros digitais. Sim, que está agora também a todo o gás, não é? Claro, sim, temos um colega nosso que já fez parte da direção, mas já não faz. O Romeu Serralvo, ele esteve cá recentemente a falar sobre esse projeto. É uma pessoa que também está muito empenhada neste projeto e julgo que está a correr muito bem. Portanto, e a seguir vão entrando outros e a gente quer que venham novas ideias para que a gente continue a trabalhar. Claro que sim. São 4 anos já de ligação à Associação Empresarial da Feira e há também uma preocupação com a descentralização, de não ser tudo aqui na cidade sede do concelho, não é? Sim, porque isto é assim, a feira é um excelente lugar para viver, eu tenho que dizer, independentemente de política isso à parte, mas é uma cidade que está muito bem localizada, uma cidade bonita, com boas pessoas, com acessos muito bons, só que centra a maior parte das atividades no centro da feira, que se calhar é normal, não é uma situação tão atípica assim, acho que isso acontece em muitos sítios, mas nós temos zonas do interior igualmente boas para viver, lindíssimas, e que se calhar temos que potenciar e apostar um bocadinho mais nisso. Eu vivo em São João de Ver, por exemplo,
não é muito afastado do centro da feira. Sim, é mesmo aqui um ao lado. bocadinho ao lado, não é? Mas, por exemplo, pronto, além da festa da vila, que aquilo é uma vila, não há mais nenhuma atividade assim significativa. Mas temos outras freguesias no interior, temos Pigeiros, temos Caldas de São Jorge, temos Romaris, ou seja, temos Canedo, temos Oval, temos muitas freguesias que se calhar vamos ter, e nós vamos tentar fazer o nosso papel, de tentar também promover, e podemos promover isso através de atividades, através Sim. da valorização das atividades que aí ocorrem, nomeadamente empresariais. Portanto, é o nosso papel e é para aí que nós vamos. Há uma situação que agora, falando no interior, que é importante, já que vamos falar sobre a certificação, existe um produto alimentar que não está certificado no interior da feira, que é a regueifa. E é um dos objetivos desta associação empresarial, se calhar, certificar esse produto. É um processo difícil e moroso? É difícil, moroso, mas execuível perfeitamente. Está bem? Ok, se calhar vamos ter tempo para falar também ao longo desta conversa sobre a regueifa doce, que é também muito típico do interior aqui do concelho de Santa Maria da Feira. Mas olhando para a temática que nos traz cá, Paulo, o que é qualidade? Ou quando falamos de qualidade, estamos a falar do quê? Quando nós estamos a falar em qualidade, estamos a falar que nós produzimos um produto, ou que uma empresa coloca um produto que podemos garantir que é sempre feito da mesma maneira e bem feito. Está bem? Ou seja, quando uma empresa diz que está certificada pela qualidade, é porque aquele produto, ou seja, o que produz, é sempre feito de acordo com alguns requisitos e normas e que salvaguarda que o produto é sempre vendido ao consumidor da mesma maneira. Está bem? Portanto, isto, de uma forma muito lata, é o que é a qualidade. Claro que existem vários referenciais de qualidade, não é? Nós temos qualidade em produtos alimentares, temos qualidades em higiene e segurança no trabalho, temos temos certificações de qualidade para a sustentabilidade, temos específica para produtos alimentares, específica para produtos, por exemplo, de soldadura, ou seja, toda a área da qualidade é imensamente vasta. Tá bem? Sim. Mas trata-se de estabelecer, no fundo, uma relação de confiança entre a empresa que produz e o consumidor que adquire o produto. Qualquer empresa que seja certificada por um sistema de gestão da qualidade, um dos principais benefícios que tem é que vai transmitir a quem consome que o produto é controlado, verificado e que é seguro, seja a que nível for, tá bem? Nós, por exemplo, se uma empresa tiver certificada, por exemplo, por uma 22000, que é uma norma ISO, eu vou dar um exemplo, que é específica da área alimentar, diz que aquele produto, por exemplo, se nós vendermos fogaça, que aquela fogaça é controlada e é feita de maneira a que a qualidade e a segurança seja a máxima possível. Está bem? Ok, muito bem. Nós aqui na nossa temática englobamos neste tema que temos aqui hoje a importância da qualidade. Abordamos aqui vários conceitos, se calhar convém também desmistificar, mas antes disso o Paulo até falava sobre uma das vantagens para as empresas também ao serem certificadas. Que outro tipo de benefícios é que uma empresa que tem trilhado este caminho tem à partida estando certificada? Quando as empresas são certificadas, o que é que, primeiro que tudo, há um objetivo logo à partida, que é tentar maximizar os recursos que tem. Ou seja, a partir do momento em que nós organizamos uma casa, não é, e quando se implementa um sistema de gestão da qualidade, por base numa norma, nós vamos fazer com que a produtividade aumente e os custos diminuem. Porquê? Porque vamos organizar a casa, está bem? Outro dos benefícios é a parte da transmissão de confiança ao consumidor, que o consumidor hoje em dia, quando vê os símbolos de certificação de qualidade, se calhar consciente ou inconscientemente, mas já atribui a essa empresa uma mais-valia, não é? Ou dizer, esta empresa é controlada. Temos a parte da redução dos custos, a parte da imagem para o exterior, para a exportação. Hoje em dia é muito difícil exportar se não se tiver um sistema de gestão da qualidade implementado, está bem?
mesmo a entrada em grandes empresas, para terem uma ideia, empresas que queiram entrar ou que queiram entrar na linha de grandes superfícies, se não tiverem sistemas de gestão da qualidade implementadas, também muito dificilmente irão entrar, ou então terão que ser auditadas por essas próprias grandes empresas muito frequentemente. Portanto, a qualidade hoje em dia é uma mais-valia para qualquer tipo de empresa. Tem custos, atenção, porque isto não há milagres, isto não é não é uma coisa fácil de se fazer. Tem custos diretos e indiretos, tem custos porque vai ter que ter pessoas a trabalhar na qualidade, vai ter que adaptar as instalações muitas vezes e os processos à certificação, ao que é exigido. Exatamente. Não é? Para ter uma ideia, por exemplo, se nós tivermos uma norma como, por exemplo, uma IFS, que é International Feature Standard, uma coisa que obriga é, por exemplo, a ter detector de metais. Portanto, uma empresa que não tem vai ter que comprar ou vai ter que arranjar um detector, um equipamento que detecte esses metais. Mas o que é que isto vai acontecer? Vai diminuir as rejeições, vai diminuir as devoluções e, a médio e longo prazo, vai ter retorno. Sim. Ou seja, vai baixar depois os custos, não é? de produção. Sim, e tudo. A qualidade é sempre um investimento com retorno. Isso é um ponto assente e nós, a nível mundial, cada vez mais vemos as empresas a enverdar por este caminho, e em Portugal também, felizmente, já estamos a ver a maior parte das empresas a enverdar pelo caminho da qualidade e a apostar em certificações, sejam elas desde ambiental, de responsabilidade civil, de ambiente, atenção, sustentabilidade, que hoje em dia é uma coisa que, pronto, está em voga e tem que ser, porque nós cada vez mais temos que ir por esse caminho. Portanto, é uma aposta ganha e é uma aposta com retorno sempre. Já falamos das vantagens para as empresas, para os consumidores. Tem um produto controlado, a partir da seguro, qualidade é garantida, e não é? Seguro. E um produto seguro, está bem? Ou seja o produto, quando eu digo seguro, em termos alimentares acho que é óbvio, não é? Porque se calhar vamos minimizar as contaminações que possam existir, sejam elas físicas ou microbiológicas, mas também equipamentos elétricos ou tipo de equipamentos que vamos ter a garantia que aquele equipamento não nos vai arrebentar na mão ou que não vai ter problemas que nos possam pôr em causa a nossa integridade física. Portanto, é sempre importante, porque é uma marca que nós transmitimos ao consumidor a dizer: o nosso produto, sim, é controlado, é verificado, e só o liberamos e só o colocamos no mercado quando achamos que ele está 100% seguro. Exato. Estamos a falar aqui sobretudo sobre certificação. Ainda há pouco o Paulo dizia que as empresas em Portugal têm apostado cada vez mais também neste caminho de certificação. Aqui na região e no Conselho da Feira também se sente esta aposta, Paulo? Sim. É assim, nós temos grandes empresas aqui, grandes grupos. Se nós formos falar dos grandes grupos, isto eu acho que eles estão certificados por tudo e mais alguma coisa, e ainda bem que assim é. Mas nós começamos a ver mais médias empresas a tentar e a conseguirem implementar sistemas de qualidade ou de gestão da qualidade nas suas empresas. Claro que é como eu disse, isto tem custos, não é? E não estamos numa situação que... propriamente fácil, não é? Não é fácil, e não é só a questão de ser fácil, é a questão que nós não sabemos o que é que aí vem, não é? Portanto, estamos numa fase em que estamos todos expectáveis para ver o que é que Andamos vai acontecer. Andamos a dizer isto há alguns anos, não é? Porque veio uma pandemia, entretanto, contextos geopolíticos e guerras também aqui mesmo na Europa, ou seja, parece que estamos sempre agora num cenário de incerteza de alguns anos para cá. Temos sempre conseguido dar a volta, graças a Deus, eu acho que... Mas pronto, mas o que eu estou a dizer é que há uma aposta contínua na qualidade e as empresas começam a ver que realmente, porque o consumidor tem uma particularidade, e principalmente o português, porque a gente pode distinguir um bocado o que é português do que é um consumidor de outro país. Nós gostamos do que é bom, está bem? E é assim, claro que nem sempre consumimos aquilo que é bom, mas se o pudermos fazer, nós gostamos daquilo que é bom. E quando um produto, seja ele qual for, é bom ou é de confiança, nós vamos sempre gastar esse produto. Podemos não o gastar todas as semanas, nem todos os meses, mas vamos gastá-lo. Se o produto não tem qualidade, nós gastamos uma vez e a seguir mudamos. E é isso que nós temos que ter em atenção. Porque aquilo que é bom,
nós vamos sempre ter clientes e consumidores que o vão escolher em detrimento de outros. Exato. Sendo também que os consumidores estão cada vez mais exigentes com os produtos que lhes chegam às mãos, também aqui a preocupação das empresas de responderem a esta expectativa. Têm que responder, não tem outra hipótese, é verdade, sim. Sim, isso é verdade. Muito bem, já vamos falar mais sobre certificação, mas temos aqui outros tópicos para abordar, nomeadamente inspeções. Que papel é que podem ter no contexto de uma empresa? Como é que funciona isto, Paulo? Pronto, isto é assim, as inspeções são feitas por entidades oficiais, está bem? Consoante a área de negócio que as empresas têm, existem várias entidades que fazem inspeções. As entidades vão fiscalizar a legalidade das empresas, sejam elas a nível fiscal, sejam elas a nível produtivo, está bem? Nós, por exemplo, quase todas as empresas podem ser fiscalizadas pelas finanças, é uma inspeção fiscal, mas também podem ser, caso tenham uma atividade económica, pela ASAI. Porquê? Porque a ASAI também faz essa perícia ou essa inspeção. Ao contrário do que é as auditorias de qualidade, as inspeções oficiais são punitivas e dão coimas. Porquê? Porque vão-nos sempre fiscalizar e verificar a conformidade legal. Portanto, as pessoas têm que ter, existem vários diplomas que, é como eu digo, cada empresa tem a sua atividade e tem os seus diplomas específicos e têm que os cumprir. E essas entidades vão lá e dizem: se cumpre, está tudo bem; se não cumpre, é autuado. Pronto, e é uma situação que é diferente de uma auditoria da qualidade, porque uma auditoria da qualidade é facultativa, as empresas podem requerer ou não, podem ser certificadas ou não ser certificadas. No caso de não cumprirem, por exemplo, por uma norma de qualidade para o qual se propõem a ser certificados, o pior que pode acontecer é não lhe atribuírem a norma, mais nada, enquanto que se for uma inspeção por uma entidade oficial, é punitiva e pode, por muitas das vezes, pode até levar à prisão dos próprios proprietários da empresa. Sim. Está bem? Em que é que diferem as inspeções de ações de fiscalização? Prontos, isto é assim, isso é um tema que é um bocado... técnico demais? Não é técnico. Então. Existem várias opiniões relativamente a isso, mas é muito simples de explicar. Uma inspeção, quando é feita uma inspeção, é quando vai uma entidade e que vai inspecionar a ver se, como eu disse, se essa atividade está de acordo com a regulamentação, com as normas em vigor e se cumpre ou se não cumpre. Uma ação de fiscalização é quando se vai fiscalizar, que pode ser pedagógica ou não. Okay. Está bem? Ou seja, pode não ser punitiva no sentido da coima. Exatamente. Está bem? Depende do grau, exatamente, do grau de incumprimento, da periculosidade do incumprimento para a saúde pública ou para a segurança em geral e se é uma situação que se repete ou não. Porque se for uma situação que se calhar é nova, dá-se X tempo, corrige. Se é uma situação que já foi verificada 2, 3, 4 vezes e continuam a insistir no erro, aí pode realmente dar a situações punitivas. Sim. Claro. Também. Vamos falar agora sobre certificação. Sim. Uma empresa que ainda não tenha começado este caminho, sabendo que depois, dependendo do setor, os caminhos variam, sim, não é? Quais são os primeiros passos que deve dar, Paulo? Como é que funciona? Podem sempre ir falar com a Associação Empresarial. Muito bem. Nós temos lá esse... Também tem esse apoio de consultoria? Temos lá um gabinete que dá esse apoio na área da qualidade e damos, ou seja, pelo menos damos uma ajuda no caminho que as empresas devem trilhar até conseguirem a certificação. Pronto. Primeiro que tudo, há que definir como prioridade o chegar ao termo da certificação, está bem? Porque muitas empresas o que é que fazem? Começam pelo telhado e não podem. Então, nós primeiro que tudo temos que saber qual é a norma que queremos certificar, se temos condições para o fazer, portanto, pelo menos tentar conhecer um bocadinho do que é a norma e depois tentar construir os alicerces para a implementação dessa norma, está bem? Ou seja, temos que, por qualquer norma de gestão da qualidade nós temos que ter estruturas adequadas,
está bem? Temos que ter as normas ou a legislação em vigor aplicada, e só depois, a partir daí, é que vamos olhar para a norma, falar com quem sabe, e que neste caso pode ser a Associação Empresarial, ou pode ser outras empresas, porque há empresas que não apoiam na implementação de sistemas de gestão da qualidade, e há uma grande variedade delas aqui na feira também, e depois, a partir daí, tentar ver se tem condições humanas e financeiras para fazer essa implementação, está bem? Depois, a partir daí, lançarem-se e desenvolverem tudo o que têm que desenvolver dentro da empresa e pedir a uma entidade, que isto normalmente é uma entidade exterior, não é? Exterior, quer dizer, é uma terceira parte que vai atribuir que vai fazer uma auditoria, que vai atribuir, consoante depois de fazer uma auditoria, uma verificação de tudo o que tem implementado, é que vai atribuir a certificação ou não. Exato, é muito variável o tempo que pode demorar esta certificação a acontecer, dependendo também... Olha, eu já vi, consoante empresa, já vi empresas a demorarem, por exemplo, numa IFS, a demorarem 5 anos a terem uma certificação, como já vi empresas a fazerem em 6 meses. Está bem? Porquê? Porque muitas vezes isto é assim, se nós já tivermos um sistema de gestão implementado ou um pré-sistema, se já tivemos os registros a funcionar, se temos os pré-requisitos todos direitinhos e aplicados, ou seja, é mais fácil porque nós temos que ter um histórico. Porque a parte da qualidade funciona um bocadinho na melhoria contínua. Ou seja, porque nem tudo é perfeito e há erros, há desvios, não é? Em qualquer processo produtivo há sempre desvios. E a qualidade o que é que faz? Nós temos que ter a capacidade, é uma das coisas, a capacidade de avaliar e medir esses desvios e tomar medidas de forma a melhorar e que esses desvios não aconteçam. Portanto, a política é sempre tipo uma melhoria contínua, nunca estar satisfeito com aquilo que tem, estar sempre a evoluir e a melhorar o produto que temos. Por isso, depende do que as empresas queiram investir, depende do envolvimento, muitas vezes é uma coisa que é bastante importante, porque o que é que acontece? As empresas têm os engenheiros da qualidade e muitas vezes quando querem avançar para a parte das certificações, o que é que fazem? Atribuem a responsabilidade ao engenheiro da qualidade, dizem assim, olha, agora anda com tudo. Se isso for assim, não vai funcionar ou vai demorar muito tempo a fazer. O engenheiro da qualidade é um engenheiro fundamental, é uma peça fundamental em toda esta engrenagem. No entanto, tem que haver um envolvimento da parte da área da gestão, da parte das chefias da empresa. Se não houver esse envolvimento, as coisas vão demorar muito mais tempo. Portanto, isto tudo depende de empresa para empresa, mas uma coisa que eu quero dizer é que é assim, não conheço uma única empresa, e já conheço muitas, que se tenha proposto a atingir ou a ser certificada e não o tenha conseguido. Não conheço. Okay. Podem ter tardado mais ou menos, mas chegaram lá. Mas há obstáculos comuns ou dificuldades comuns que as empresas enfrentam quando iniciam este processo de certificação? Hoje em dia, recursos humanos. Hoje em dia, uma chatice muito grande as empresas, muitas vezes, a parte dos recursos humanos faz com que tenham mais dificuldade em atingir determinado tipo de objetivos. Tá bem? Ou seja, recursos humanos, quando eu digo falta e rotatividade, porque nós, por exemplo, se temos atribuídos nós queremos implementar numa fábrica qualquer, queremos implementar uma alteração da metodologia de trabalho, por assim dizer. Nós temos as chefias diretas e temos a parte da qualidade. Se está em constante mudança, a entrarem e a saírem, nós não conseguimos ter uma equipa. E as coisas são muito mais difíceis de implementar. E nós estamos a ver esse problema, hoje em dia, se calhar é um dos principais problemas, é a parte dos recursos humanos e principalmente a rotatividade dos recursos humanos. Hoje em dia as pessoas mais novas veem, ou seja, aquela ideia que nós tínhamos, pelo menos eu tinha, que era ter algum tipo de segurança onde estávamos a trabalhar, hoje em dia isso não existe, e então as pessoas tanto hoje estão aqui como estão noutra empresa a trabalhar. Já não há trabalhos para a vida toda? Não, nem pensar. Não, deixou de. Isto coloca um problema grave também às empresas, não é? Porque não sabem. Formação. As empresas têm que estar constantemente. É que isto são recursos. Primeiro são recursos e tanto recursos
primeiro são recursos financeiros, porque o tempo que se está a formar uma pessoa, a rentabilidade não é a mesma. E depois é assim, é cansativo, muitas vezes, porque as pessoas constantemente sempre a formar as mesmas. E isto na qualidade é um senão. Porque senão, por exemplo, nós temos um sistema formado com uma boa equipa, uma boa equipa na qualidade, em que este ano vai lá uma entidade, não é? Certificadora a fazer a auditoria, está tudo bem e tudo, para o ano já não é a mesma pessoa. Já é outra pessoa que, quando vier, vai ter que se passar todo o dossiê, vai ter que se explicar, portanto, não está a ser fácil. E eu acho que esse, hoje em dia, é o principal handicap para que, se calhar, as empresas tenham mais dificuldade em atingir e manter as certificações. Sim. Exato. O Paulo trabalha na área da certificação na área alimentar, podemos dizer só assim. Só a área alimentar, sim. Já agora, como é que surge também este desafio na sua vida, Paulo? Olha, isto é até porque o Paulo é médico veterinário, portanto, isto é interessante perceber aqui a quantidade o curso de Medicina Veterinária em Portugal, e ainda hoje é assim, na minha altura era, mas hoje ainda mantém-se, é assim, nós quando saímos da universidade, não é? Ao fim de 6 anos, nós... ou seja, dentro da universidade não existe especialização. Nós não nos especializamos em clínica de pequenos, não nos especializamos em produção, nem em clínica de grandes, nem na parte, como em Espanha se diz, que é a bromatologia, ou a parte de inspeção sanitária ou segurança alimentar ou saúde pública, como quer dizer. Que é uma valência que é, ou seja, é uma vertente, digo eu, que é controlada pelos médicos veterinários. Tá bem? Tudo o que tenha a ver com a segurança alimentar são os médicos veterinários que controlam. Por isso é que nós temos a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, Sim. Que é constituída maioritariamente por médicos veterinários, não só, porque temos também outras profissões, engenheiros alimentares, bioquímicos, tudo, que também trabalham com a área alimentar, mas nós, se calhar, somos a profissão mais antiga e que mais controlamos a área alimentar. Qualquer alimento, para ser aprovado, tem que ser visto ou inspecionado por um médico veterinário, nomeadamente a parte dos produtos de origem animal. Está bem? Quando eu saí da universidade, fui convidado por uma professora minha para ir para uma empresa, para começar passei também pela Direção-Geral Veterinária, em Coimbra. Depois, a seguir, fui convidado para ir para essa empresa privada, o qual tive lá 2 anos. A seguir, juntamente com mais outros colegas meus, montámos uma empresa. Essa empresa teve durante 20 anos a trabalhar e nos últimos 5 anos, portanto em 2020, foi vendida a uma multinacional, que é a qual eu agora trabalho, e que aí sim tem uma valência gigante na área, tudo que é alimentar, tudo que controlamos a nível mundial é feita por eles. E daí sempre, isso não quer dizer que eu tenho uma clínica aqui também na feira, que não continuo a gostar de bichinhos e a fazer a parte clínica, mas fundamentalmente esta área também o apaixona, não é? Sim, é uma área porque isto é assim, eu agora a falar concretamente da área alimentar, o alimento é fundamental para o ser humano, não é? E não só, para os animais também. A alimentação também dos animais também é controlada por nós. Portanto, isto é assim, grande parte dos problemas em termos de saúde pública vem de uma má alimentação, seja ela, porque quando nós falamos da segurança alimentar, a segurança alimentar não é só dizer que o alimento está com contaminações microbianas, ou tem restos de detergente, ou tem pedras, ou tem ossos, ou tem o que é que quer que seja, mas sim também garantir que existe alimento suficiente para alimentar as populações, ou seja, nós temos que garantir ou devemos participar que haja uma produção sustentável e que haja equilíbrio na alimentação das populações. Portanto, é uma área que acho que é interessante, acho que faz parte, é uma das nossas necessidades básicas, que é a alimentação. Sim. Nós sem alimento não vivemos, não é? E pronto, acho que sim, desde cedo comecei a gostar disto e acabei por continuar nesta área. E o que é que o Paulo certifica em termos alimentares atualmente? Eu não certifico, eu verifico. Não, verifico quer dizer, eu faço parte da certificação. Sim. Existem 2 produtos, 3, eu até estou envolvido em 3 diretamente. Um deles que nos é muito querido, que é a Fogaça da Feira, e que eu defendo com unhas e dentes, também, que sou ou seja, pertenço a uma das entidades e sou eu que faço as auditorias de certificação da Fogaça da Feira, também, ou seja, que as vou
que vou fazer auditorias para verificar se a fogaça é feita de acordo com o caderno de especificações aprovado pela DGADR e se cumprem todos os pontos, e depois sim, atribuo, ou seja, digo que sim, que esse estabelecimento pode continuar a utilizar o selo de produto certificado. Também o pão de ló de Ovar, também, que não pode ser feito na feira, mas é aqui vizinho. Sim. Nós temos pão de ló a ser feito aqui em Cortegaça, em Esmoriz, porque pertence ao Ovar, e aqui mesmo ao lado. E também faça parte, mas isto é uma situação diferente, porque isto é uma certificação em que implica que é uma menção facultativa do rótulo, que tem a ver com o frango do campo. Tá bem? Ou seja, eu verifico o frango do campo para que possa vir escrito frango do campo, ou seja, vou aos aviários que o produzem, a verificar realmente se ele realmente é tirado com mais de 81 dias, qual é que é o peso e a área onde está, se tem acesso ao exterior e podem vir ao exterior sempre que quiserem. Portanto, todos estes produtos, eu pessoalmente, temos muito mais, que tenho outros colegas e outras pessoas a trabalhar neles, mas eu pessoalmente é nisto. A fogaça é aquela que se calhar me dá mais prazer, sim, até porque é um produto que eu valorizo e é o ex-libris da feira, e que nos últimos anos cresceu muito e é muito, ou seja, a sua divulgação foi bastante massificada e acho que é um bom produto também. Sim. E que papel é que teve a certificação da fogaça também neste abrir de portas, neste expandir também, enquanto produto certificado e de apenas também ser produzido aqui no Conselho da Feira? Primeiro trouxe-nos, ou pelo menos trouxe aos produtores da feira, uma garantia. É que fogaça da feira só pode ser chamado ao produto que é produzido na feira. Porque se nós formos aqui, como eu estava a dizer, a Esmoriz produzir uma fogaça, nós não lhe podemos chamar fogaça da feira, porque isto é uma IGP, uma indicação geográfica protegida, a fogaça da feira é uma IGP e só pode ser, independentemente de todos, de ter a farinha tipo 55 ou similar, de ter os ovos, ter a canela, ou seja, ter todos aqueles constituintes, só aqueles constituintes, não pode ter mais, não pode ter vinho do Porto, não pode. Já vamos falar sobre os ingredientes, se calhar se tivermos tempo. E não é segredo, eu acho. Sim, não. Até se forem ao site da Câmara Municipal, aparece lá, eles estão próprios dizem lá. Pois as quantidades é que varia de cada um para cada um. Mas garanto que só os produtores da feira é que o podem fazer e, sendo feito de acordo com o caderno de especificação, dá-nos qualidade. Eu sou muito defensor da certificação da fogaça, até porque nós às vezes vemos aqui na feira, e já agora deixo esse alerta porque já o fiz pessoalmente e até através de algumas entidades aqui da feira, que é assim, que em alturas como a viagem medieval, como as fogaceiras, como o Perlim, como agora que tivemos o Imaginários, ainda há dias, sim. Nós temos que vender unicamente fogaça certificada na feira. E quem quiser, porque nós vemos muita gente junto às estradas a vender supostamente fogaças, aquilo não é fogaça, aquilo é pão doce, podem chamar o que quiserem, mas mesmo que eu já tive a curiosidade de ir comprar e tudo, e aquilo não sabe a fogaça e não é fogaça. E portanto, acho que a Câmara nisto tem que valorizar os nossos comerciantes, quem produz bom produto e produto certificado. Já agora, Paulo, temos ideia de quantos produtores certificados é que existem no Conselho? Quantos? Eu julgo que são ou 17 ou 18. É um bom número? É um número ainda pequeno? Face também? É assim, já é um bom número. Já é um bom número. Porque isto é assim, isto tudo passa por... Eles têm um agrupamento de produtores. Tá bem? E esse agrupamento de produtores é que gera o processo de certificação da fogaça, ou seja, foram eles que aprovaram o caderno de especificações e submeteram o caderno à aprovação da DGADR, que é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que são eles que depois que aprovam isso, não é? E que definiram um organismo, uma entidade que controlasse esse produto. Começou com muito menos, hoje em dia, de ano para ano, estamos sempre a crescer, ou seja, estão sempre a entrar novos produtores de fogaça, não ao contrário. Portanto, eu acho que estão no caminho certo e, juntamente com a Confraria da Fogaça, que também é uma entidade envolvida em todo este processo, eu acho que sim, mas aqui tem que haver um bocadinho mais de apoio, julgo eu, e atenção que isto não estou a meter na minha área, mas pronto, como vivo na feira, e aqui até estou a falar um bocadinho mais por vice-presidente da Associação Empresarial, em que
o poder político local deveria, se calhar, eles já fizeram alguma coisa, já quando são as festas, metem aqui um placar grande onde estão enumerados, que está desatualizado já agora, mas pronto, mas estão lá enumerados quem são os produtores de fugaça certificados. Mas há que tentar fiscalizar e fazer com que as pessoas podem vender podem vender outros produtos. Não, isso por mim não há problema nenhum. Agora, fugaça, não. Fugaça é para ser vendida por quem é certificado. É um produto certificado, é um IGP e nós temos que o defender. Imaginemos que há um produtor de fugaça do outro lado a ouvir-nos que não tem ainda o processo de certificação, mas gostaria de enveredar por esse caminho. Como é que funciona? Pode ir à associação empresarial que nós damos-lhe as indicações como há de fazê-lo. Também. Não é um processo, não é dispendioso, também é uma coisa que não é cara. Portanto, só têm a ganhar com isso, está bem? Só têm a ganhar. E o que é que implica este processo? O que implica é assim, implica que eles saibam fazer fugaça e que a façam bem. Não é preciso mais nada. Implica que eles façam a fugaça de acordo com a receita tradicional, que é o que está espelhado num caderno de encargos, não é? Ou não é um caderno de encargos, é um caderno de especificações, que diz exatamente os passos que têm que ser feitos, deixa uma margem grande, como é lógico, não é? Porque cada um tem a sua... ou seja, o seu segredinho, não é? Mas diz quais são os condimentos que têm que ser feitos. Por exemplo, para ter uma ideia, a fugaça não pode ser feita com margarina, tem que ser feita com manteiga, obrigatoriamente, está bem? Entre outras coisas. Portanto, a partir do momento em que sigam essa receita, que façam dessa forma, que tenham um registro atualizado, mas que isso é obrigatório por lei, até Sim. por causa do autocontrole que têm que ter dentro das empresas, têm que ter a rastreabilidade das matérias-primas e da produção. E não precisam precisam pouco mais do que isso. Tá é um processo relativamente simples. É muito simples. Estamos a falar, é uma certificação de um produto que não é e todos os produtores que me estejam a ouvir e sabem, eles mais do que ninguém sabem perfeitamente o que é que isso implica e sabem que é só fazer como sempre o fazem. Ainda no arranque desta conversa, Paulo falava sobre a regueifa doce, que é também uma ambição, tornar este produto certificado. Sim. É difícil este processo amoroso? O que mais custa nestas certificações de produtos realmente é preparar o processo e dar o processo para que seja reconhecido e para que seja aprovado. Isto implica o desenvolvimento de um caderno de especificações, está bem? Esse caderno de especificações tem que ser feito, ou seja, primeiro que tudo tem que haver um agrupamento de produtores de regueifa. Já existe ou não? Eu julgo que não existe, pelo menos oficial, está bem? Existem várias pessoas que têm algum tipo de ligação, mas oficial não existe o agrupamento de produtores. Havendo esse agrupamento de produtores, podem dar seguimento a esse processo. E depois é mesmo fazer esse caderno de especificações, com tudo como é que deve ser feito o produto, as particularidades do produto, como é que deve ser embalado, as menções que deve ter, tudo direitinho. Depois deste processo prepara-se um processo para poder submeter à tal entidade, que é no Ministério da Agricultura, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e depois aí, pronto, vai haver reuniões, vai haver discussões sobre alguns produtos e depois, sim, pode-se submeter isso à Comunidade Europeia, a dizer que possa ser um produto IGP, e aí, sim, há uma resposta e claro que isto não é momentâneo, se calhar estamos a falar de um processo que se calhar vai demorar para aí 2 anos a fazer, mas de qualquer das maneiras acho que é um passo a dar e eu há muito, por acaso isto é engraçado, eu provei a regueifa há muito pouco tempo, eu provei a regueifa se calhar há 1 ano, eu nem sabia que existia regueifa, pronto, pronto, porque era um produto, era a fugaça, eu via a regueifa, mas foi sempre um produto... Passou ao lado. Passou ao lado porque para mim aquilo era um pão doce, portanto, e pão doce há em todo lado, não via assim grande diferença, até a provar. Mas o Alfés Pereira é um grande defensor da regueifa. Sim. Até ele prefere até a regueifa à fugaça, embora goste também muito de fugaça, mas ele é um dos grandes defensores e é uma das pessoas que realmente... já falou e já falámos várias vezes e que está a tentar picar para que nós consigamos fazer este investimento da Associação Empresarial e tentar se calhar ajudar a que a regueifa venha a ser certificada a médio prazo. Exato, a regueifa é produzida no interior do concelho, da feira. Sim. Quais são as freguesias onde é mais... É assim... onde está... Lobão. Lobão? Sim.
Pigeiros, tenho que dizer Pigeiros, senão ele mata. Sim, se não se lembrar de todas também, Paulo. Não, mas Lobão, Pigeiros, Caldas de São Jorge, Canedo, pronto, aquelas Romariz, ou seja, aquelas freguesias mais para o interior. Não quer dizer que aqui em São João de Vê não se faça, e na Feira não se faça, e em Fiens não se faça. Também fazem, porque muitas das padarias, e na Rifana, eu ainda outro dia fui a uma padaria na Rifana e tinha lá a regueifa, e com muito bom aspecto, não aprovei, mas por isso é que eu estou a dizer, não quero dizer que não se façam em todas as freguesias, Sim. mas normalmente é um produto, por exemplo, na altura da Páscoa e tudo, que é muito massificado no interior do Concelho de Santa Maria da Feira. Um dos desafios para a certificação da regueifa será uniformizar também o próprio produto, sabendo tem que passar por aí, sempre. Foi a mesma coisa que aconteceu à Fogaça, a mesma coisa que aconteceu ao Pão de Ló de Ovar, ou seja, o produto tem que ser o mais semelhante possível entre todos os produtores. Claro, é como eu digo, há uns que metem mais açúcar, outros metem mais farinha, outros metem mais ovos, ou seja, existem aqui alguns acertos, mas o produto tem que ter a mesma conformação, tem que ter a mesma cor, tem que ter, ou seja, as características físicas do produto têm que ser igual para eles todos, está bem? Podemos dizer que é um dos desafios para este processo de certificação, alguma. Porque vai obrigar a cedências de parte a parte, não é? Reunindo produtores. Aqui o segredo vai ser esse, é a gente conseguir uma união dos produtores da regueifa e a partir daí sim, se calhar avançar com isto. Muito bem. Paulo, que atenção é que a Associação Empresarial da Feira tem dado também a esta questão da certificação, da questão da qualidade? Sei que está a ser estudada a possibilidade de formações também nesta área. Sim, nós assim, como falámos antes do início deste programa, a qualidade é sempre ou seja, em termos de financiamentos comunitários, dentro do que é o 2030 ou do que é outros projetos que existem, é sempre valorizado, ou sempre é sempre elegível. É uma das rúbricas que é sempre elegível. Não por si só, ou seja, ninguém pode submeter um projeto só com qualidade, mas se for num bolo, com outro tipo de investimentos, a qualidade é sempre valorizada e é sempre elegível. Neste momento, os quadros comunitários que estão abertos não estão, nomeadamente na parte de empresas produtivas, não estão ainda abertos. Até 2027 vamos ver o que é que vai ser, o que é que se vai abrir. Nós vamos estar em atenção a isso e claro que abrindo esses quadros comunitários em onde possam advir este tipo de contribuições para a qualidade, nós iremos avisar os nossos associados. De qualquer das maneiras, estamos a pensar, e porque achamos que a qualidade é o caminho certo, que as empresas, ou seja, é um caminho que as empresas vão ter que trilhar, se querem atingir outros objetivos, não há outra forma de o fazer. Vamos preparar aí algumas formações mais específicas por setores, vamos também fazer aqui alguns tipos de convívios onde vamos falar um bocadinho sobre as vantagens e o que é que as empresas terão mesmo que fazer para que possam iniciar toda esta caminhada e, portanto, são atividades que a Associação Empresarial está a pensar em desenvolver e que, juntamente com os associados, tentar transmitir este nosso objetivo também. Sim, no arranque desta conversa falávamos sobre o balanço também que o Paulo fazia sobre o trabalho da Associação Empresarial da Feira. Uma coisa que nota é que há uma preocupação com a capacitação das empresas, dos seus quadros também, com a preocupação também com a formação, que é a chave também, acredito eu, para o sucesso. Paulo, tem sido um caminho interessante este e as empresas estão mais despertas também para esta necessidade? Sim, sem dúvida alguma. Tá bem. Aquilo é assim, a formação é fundamental. Hoje em dia, a formação, antigamente ninguém dava formação dentro das empresas e só davam porque era obrigatório por aquelas lei, horas, horas para dar. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas têm a perfeita noção que têm que capacitar os quadros das empresas e só o conseguem fazer através de formação. Há muita maneira de fazer formação. Quando eu digo formação, não quer dizer estarem 20 pessoas dentro de uma sala e uma pessoa lá a falar para um quadro. Há formações on-job, há formações em posto de trabalho, que muitas vezes hoje em dia está-se a fazer isso, que é entre empresas interempresariais, ou seja, em que vão a outras empresas ver como é que trabalham, ganhar, que eu acho que
que temos que passar por aí, Sim. porque aquela situação que nós tínhamos, aquela mentalidade da empresa e o vizinho do lado... Tem que estar fechada a 7 chaves, não, isso já não funciona não é, assim. Porque numa sociedade como nós hoje temos, que a informação circula por todo o lado, sim, a verdadeira e a falsa, portanto, é assim, nós não conseguimos esconder nada, portanto, temos que nos unir e temos que passar por esse caminho. Portanto, a formação hoje em dia é fundamental. A AIF tem também outro objetivo, que é nós sermos certificados pela DGERT, tá bem? Ou seja, para podermos ser entidade formadora. Mas neste momento nós temos parceiros que são certificados pela DGERT, que estão associados a nós, que têm projetos formativos já desenvolvidos, com pessoas capazes e com pessoas profissionais em todas as áreas. Portanto, qualquer associado nosso ou não associado que queira ter um bocadinho mais de informação sobre isso, podem passar na AIF ou entrar em contato connosco e nós comunicaremos quais os cursos que temos a funcionar, porque também é um objetivo nosso, é aos nossos associados tentar disponibilizar o maior número possível de formações, boas formações, atenção, sim, eu digo o sempre Alferes bate muito nessa tecla também, que há formações que não servem só para encher, nada. É só, pronto, mas boas formações, o que a gente tem que transmitir é que mais vale não fazer do que estar a fazer mal. Portanto, não é esse o nosso objetivo e, portanto, contem connosco, nós estamos cá para ajudar. Muito bem. Paulo, estamos a entrar na reta final do nosso programa, notas finais, não sei se ficou também, há sempre muita coisa que poderíamos ter explorado, não é? Porque isto é um mundo. Sim, é um mundo muito grande. Mas tem este tempo agora, tem alguns minutinhos que quiser. Tentei falar aqui um bocadinho, tentei ser o mais sucinto possível e tentar ir direto ao assunto para que também não complicar. Relativamente à parte da certificação, à parte da qualidade, quero deixar um apelo às empresas da feira, aos nossos associados e que não sejam nossos associados, porque nós vemos, apesar de nós termos uma associação empresarial e temos os nossos associados, nós vemos todos os empresários da feira como nossos futuros associados. Portanto, a gente quando comunica para todos igual. Mas queria deixar esta ideia que a certificação da qualidade é fundamental para as empresas. É um caminho que tem-se que seguir e mais cedo ou mais tarde vão ter que o fazer. E que a Associação Empresarial está cá para os apoiar e para tentar ajudar naquilo que for possível. Outra situação que eu gostava de dizer e para acabar é que a Associação Empresarial da Feira é um conjunto de empresários e pessoas que têm algum tipo de funções aqui dentro do Conselho da Feira, que tem por objetivo promover as empresas da feira, sejam elas da área industrial, sejam elas da área comercial. Mas nós, para o fazermos, temos que ter número, temos que ter gente. Escala. Uma coisa é nós irmos falar com um presidente da AIP ou irmos falar com um secretário de Estado e representarmos 50 empresas, outra coisa é representarmos 500. Portanto, eu queria deixar um apelo e que de certeza que já colegas meus da AIP, da AIF já também o disseram, é que unam-se a nós. Isto não vão gastar dinheiro por se unirem a nós, mas ajudem-nos a ajudar-vos, tá bem? Porque só com a vossa ajuda é que nós podemos retribuir e ajudarmos a vocês, tá bem? Muito bem. Paulo, obrigada pela presença. Obrigado a eu pelo convite. Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito bem. O programa Espaço Empresa desta semana fica por aqui. Está de regresso na próxima terça, depois das 6 da tarde, sempre com temas ligados às empresas e à economia do concelho e da região. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa terça-feira, sempre na companhia da Sintonia.